Boa tarde, eu sou a Daniela e o nosso grupo é composto por mim, Daniela, Lara, Vitória, Vanessa e Avelar. E a gente vai falar sobre a primeira geração do romantismo no Brasil. A primeira geração do romantismo no Brasil, também chamada de geração fanista, geração indianista ou geração nacionalista, teve seu marco inicial em 1836, logo após a independência do Brasil em 1822. Gonçalves de Magalhães foi o autor que deu início à primeira geração romântica brasileira, com suas publicações Suspiros Poéticos e Saudades. Chamada primeira geração romântica de geração nacionalista, porque depois da emancipação política brasileira, no ano de 1836, o Brasil começou a ter cara de país, e os autores daquela época começaram a celebrar. Então, eles começaram a escrever sobre as belezas, os índios, as maravilhas e as riquezas do país, buscando cada vez uma cultura própria, uma cultura brasileira. A valorização da natureza foi um dos principais motivos dessa geração ter existido e ter se chamado assim. O far ou fano vem do significado vaidade, orgulho e satisfação. As pessoas naquela época tinham muito orgulho do seu país, e assim essa geração ficou conhecida como geração ufanista. Agora, por que a primeira geração romântica do Brasil ficou conhecida como geração indianista? Porque, como na Europa teve seu cavaleiro medieval como herói, o Brasil também precisaria de um herói. Esse herói seria o começo de uma busca para uma cultura própria, uma cultura brasileira. Mas o quê? O Brasil nem teve uma era medieval e os autores daquela época queriam algo que sempre esteve no Brasil. Para isso, eles usaram a imagem do índio, que estava lá mesmo antes da chegada dos portugueses. E é por isso que essa geração ficou conhecida como geração indianista. Lembra que lá no início a gente citou sobre o marco inicial do romantismo no Brasil e sobre o Gonçalves de Magalhães? Então, Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e José Alencar foram os três principais autores da primeira geração romântica. O Gonçalves de Magalhães trouxe e introduziu o romantismo pelo Brasil. Já o outro Gonçalves, o Gonçalves Dias, espalhou o romantismo pelo Brasil, escrevendo vários poemas. Dias deu ao romantismo brasileiro fama. José de Alencar escreveu diversos romances indianistas, mas porém ele só ganhou notoriedade e reconhecimento no seu terceiro livro lançado, o Guarani, de 1857. O Guarani, Iracema e o Birajara são os três livros de José de Alencar que compõem a trilogia indianista. E essa foi a nossa apresentação do trabalho da primeira geração do romantismo no Brasil. A gente juntou o máximo de pesquisa possível, espero que goste.